Voltamos agora com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é a nova secretária do Meio Ambiente, Cristine Steffens. Prazer em tê-la no programa. O prazer é todo meu. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade, Miron, que para a gente poder esclarecer um pouquinho, né, as questões, especialmente em relação ao lixo, né, que é um assunto polêmico. Pois é, eu já vou te perguntando. Na quarta-feira foi rescindido o contrato com a Verde Ambiental. O que houve? A situação da Verde Ambiental foi uma situação complicada, né, nesses meses. Os valores contratuais eles foram glosados, né, durante esses meses, devido à falta de algumas questões contratuais mesmo, tá? Algumas questões como, por exemplo, veículo pequeno que é necessário para fazer a coleta, né, desses resíduos que vão ficando ao longo do caminho, né? E outras questões como EPIs, né? Isso foi glosando valores contratuais, né? E chegou um momento que a empresa ela não teve condições, tá, financeiras, enfim, operacionais, de continuar em Gramado, tá? Então a gente chamou a empresa, conversamos, né? Tentamos ajustar todo esse tempo durante esses 4 meses. A gente, né, tentou reverter essa situação, né? Deu oportunidade à empresa, mas chegou um momento que ela percebeu que não tinha condições mais de operacionalizar o serviço em Gramado, né? Então foi isso que ocorreu. É um roteiro que se repete, já que em dezembro a BA, em pleno Natal Luz, também abandonou o barco. Foi mais ou menos parecido? Sim, a situação da BA foi um pouquinho diferente porque a BA ela se comprometeu em continuar o serviço em Gramado, né? Então a gente a princípio acreditava que a empresa continuaria, né? E da noite para o dia a gente fomos pegos de surpresa, né? Sendo avisados de questões de 3 dias que a empresa não ia mais continuar em Gramado, e que é o contrário do que eles tinham se comprometido, né? Então foi uma situação bem atípica e que a gente teve que correr muito atrás para conseguir fazer um contrato emergencial. E aí o contrato emergencial foi com a Verde, né? A gente, que nem eu disse, foram questões ao longo desses 4 meses que a gente foi tentando reverter, mas chegou um ponto que não deu mais. Mas agora a gente já estava um pouco mais preparado, porque a gente veio com esses 4 meses que a empresa não conseguia atender tudo que era necessário. E Gramado, a gente sabe, é uma cidade, né, Mirão, que exige muito. Nós somos exigentes, Claro. e é claro que Gramado não merece menos, né? Mas chegou num ponto que teve que fazer essa mudança, né? E a empresa entendeu, né? Pediu, inclusive, a rescisão, né? Porque não conseguiria continuar atendendo o contrato. E aí a gente já estava, assim, digamos, preparado para um emergencial novamente, né? Na verdade, Miron, o que acontece é que nós tínhamos um processo licitatório, né, que é aquele concorrência pública, né, que a gente diz sobre essa modalidade, já acontecendo, tá? Então, a gente já vinha trabalhando, já fazia uns 8 meses, tá? Nesse licitatório, que é o melhor, né? Mas aconteceu que, em março, esse processo ele foi homologado, e logo depois houve uma decisão liminar, tá, em segunda instância, porque essa empresa que estava no mercado, a Verde, entrou com pedido, né, relacionado ao processo licitatório, porque a empresa foi desabilitada, tá? Por questões documentais, que daí é mais relacionado ao setor de compras, né? Ela não tinha os documentos ali necessários, então ela estava justamente questionando isso. Primeira instância ela perdeu, né? Segunda instância, a juíza determinou essa suspensão do processo licitatório. Então, a gente teve que dar andamento num emergencial, porque a Procuradoria-Geral do município entende que, mesmo, né, havendo essa decisão posterior, né, à homologação do processo, seria mais, digamos assim, do ponto de vista da precaução, né, da segurança para a administração pública, o melhor seria um emergencial obedecendo, né, a decisão. A prefeitura já pagou o salário de abril para os funcionários, né? Foi uma decisão da Procuradoria. Como ficará a rescisão dos contratos a partir de agora? Sim, o pagamento, então, dos funcionários ele está sendo direto daí
prefeitura funcionário, dos salários, né? E as rescisórias daí está sendo depositado, inclusive no dia de hoje, para a Justiça do Trabalho e ela fazer o depósito, né? Que a gente chama isso de depósito em juízo, por conta de ser mais seguro também para a administração. A Procuradoria entendeu que fazendo o pagamento direto dos salários, né, daria uma segurança maior, pensando mais nos empregados, né? Mas isso não tem um custo a maior para o município? Não, custo nenhum maior. Não, a gente nem poderia tomar uma decisão, né, de onerar o ente público, né? Cristine, como fica a coleta do lixo a partir dessa semana, já que tem uma empresa em contrato emergencial? A gente pode garantir, tá, que esse serviço ele vai ser mantido. A gente, inclusive, pretende, nas próximas semanas, otimizar os roteiros, né, de coleta, que a gente sabe que não está 100%. A gente tem que admitir, né, que esses 4 meses foram difíceis, né? Com a BA também a gente já estava tendo problemas no final ali. Então, a gente entende que foi uma situação anormal, né, e que a gente precisa retomar e melhorar. Então, a gente garante o serviço, tá? Pelo que a gente sabe, essa empresa é a mesma de Canela e ela tem expertise na área, tá? Então, ela tem todo o aparato operacional para conseguir fazer o serviço. E eu já posso dizer que hoje a empresa já está com todos os caminhões na rua, tá? Quantos? Hoje estão com 8 caminhões na rua, 5 orgânicos e 3 seletivos à tarde, tá? E também amanhã, como a gente sabe que ficou um déficit grande, principalmente no interior, né? Então a gente já solicitou que a empresa amanhã coloque mais um caminhão, né, na rua para conseguir fazer essa limpeza, digamos assim, no município, onde está com essa acumulação, digamos assim, né? Esse acúmulo, desculpa. Oremos, né? Porque teremos a licitação mesmo para valer, não emergencial. Ela deve ocorrer ali por perto de novembro, porque a atual empresa ficará meio ano trabalhando com um contrato emergencial. Cristine, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e que bom que a gente pode estar aqui falando, né, sobre um assunto que é tão importante. Obrigada. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV. E, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.